Shalom, 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 meus queridos, tudo bem com vocês? Estão fazendo a contagem do Homer, mais um dia abençoadíssimo que nós temos a oportunidade de contar o Homer e alcançarmos muitas e muitas bênçãos dessa energia maravilhosa que o Eterno derrama sobre nós todos os anos, hein? Então hoje são 30 dias do Homer, já se passaram 30 dias, olha só. E nós vamos tratar hoje de Gevurah Shebe'od. Gevurah nós já tratamos há bastante tempo aqui na contagem do Homer nesses 30 dias. É aquela sefirá que está ligada ao patriarca Isaac e ela tem a ver o quê? Com rigor, com separação, com poder, o poder de realizar coisas, aquele ímpeto que você precisa para mudar alguma coisa. Esse ímpeto vem de Gevurah, de você entender o que tem que ser feito e falar, bom, amanhã ou hoje mesmo vou me levantar e fazer aquilo que tem que ser feito. Isso tem a ver com Gevurah. E hoje, como nós temos falado que é a sefirá desses dias, hoje está ligado à humildade, mas também está ligado ao reconhecimento. Um reconhecimento que vem trabalhada na humildade que nós vamos desenvolver. Está ligado ao patriarca, mas não um patriarca no sentido genitor do povo de Israel, mas o patriarca espiritual Arão, o irmão de Moisés, que se tornou o primeiro grande sumo sacerdote. Como nós podemos relacionar essas duas personagens, Isaac e Arão? Aparentemente são pessoas distintas, comportamentos distintos, personalidades distintas. Só que nós vamos observar um comportamento nos dois que tem muito a ver com Gevurah, que é quando Isaac, por exemplo, ele vai sendo levado pelo seu pai para ser sacrificado. O Eterno pediu para que Abraão levasse Isaac como um sacrifício, porém Abraão entendeu que era para sacrificar o seu filho e levou o seu filho. Acho que você já conhece a história. No meio do caminho, pai, cadê o cordeiro, cadê o cordeiro, cadê o carneiro? E ok, até que Isaac entendeu que ele era o sacrifício. E naquele momento que ele entendeu que ele era o sacrifício, a Gevurah correta foi ativada. Porque Isaac poderia ter esperneado e ter falado assim, meu pai tá louco, não, imagina que agora eu vou virar um sacrifício humano porque meu pai disse que Deus falou com ele. Não, Isaac reconhecia no seu pai uma autoridade espiritual e principalmente uma capacidade espiritual de se comunicar com Deus. Então ele pensou assim, se meu pai está falando que é isso, se meu pai está nesse caminho, eu vou por esse caminho. Se eu tiver que ser um auto-sacrifício para Deus, um Kiddush Hashem, serei um Kiddush Hashem. Seria um auto-sacrifício para Deus. Isaac chegou no lugar, ele se permitiu ser atado, se permitiu ser colocado em cima do altar. Abraão levantou o cutelo e até o último momento Isaac estava lá, disposto a fazer o que tinha que ser feito. Isso é Gevurah. Isso é a força da Gevurah. Você ir até as últimas consequências quando você entende da parte do Eterno, que é algo que tem que ser feito. E quando você reconhece que aquela pessoa que está sendo usada para te levar por aquele caminho é alguém que realmente o Eterno colocou na sua vida. Então, Isaac, ele teve essa capacidade, essa Gevurah, essa força interna de ir até as últimas consequências, porque ele cria que era a vontade de Deus também. E nós sabemos que não aconteceu, não era a vontade do Eterno que fosse um sacrifício, era só um teste para que Isaac fosse atado como um sacrifício, não sacrificado, e segue a história. Outro momento que nós vimos Isaac também, que tem a ver com Gevurah, subjetivamente, é quando ele decide que ele precisa plantar, descer ao Egito, ele fala, vou voltar para o Egito e vou plantar lá. Por quê? Eu estou vendo uma situação agora, estou observando que a seca sobre a terra, a gente está plantando, nada está colhendo, não estamos colhendo, porque nada está sendo produzido por causa da seca. Não vou ficar criticando nada, não vou ficar perguntando, o que eu tenho que fazer, por quê, onde foi que eu errei. Não, vou tomar uma atitude. Então, se o Eterno mandou a seca aqui, eu vou para outro lugar, eu vou ao Egito. E o Eterno fala com Isaac o quê? Não desças ao Egito, vá para a terra que eu vou te mostrar e lá você vai plantar. Isaac fez o quê? Senhor, será? Não, é o que eu tenho que fazer? Isso é Gevurah. É o que eu tenho que fazer? Então não vou seguir o plano original que eu tinha e vou seguir o plano que o Eterno tem para mim.
E ele foi, e plantou, e prosperou, e colheu a 100 por um, 100 vezes mais do que ele imaginava. E diz a Torá assim, e engrandeceu-se o homem e tornou-se riquíssimo. Peraí, para pensar, Isaac era pobre? Não, nem um pouco. A gente vê um pouco anteriormente lá, a vida de Isaac, quando ele foi receber aquela que seria sua esposa, Rivka, a Rebeca, diz que Abraão, para que fizesse aquele acordo de casamento, doou para Isaac todas as suas posses e eram muitas coisas. Era dinheiro, falando português de hoje, era muito dinheiro. Então Isaac chegou muito rico no casamento. Isaac não empobreceu em momento algum. Então, quando ele seguiu depois a vontade do Eterno e plantou onde o Eterno falou, a Bíblia fala que alguém que era rico ficou riquíssimo. Olha a magnitude na qual Isaac chegou. E fala assim, engrandeceu-se o homem. Engrandecer-se o homem significa ele foi extremamente reconhecido. Isso tem a ver com Od reconhecimento. Por causa da humildade do Isaac, por causa da gevurá de Isaac, ele tornou-se extremamente reconhecido. Grandiosamente reconhecido. Isso tem a ver com gevurá. Mas quando nós olhamos Arão, parece que Arão não tem nada a ver com isso, né? Mas o que tem a ver Arão com Isaac? Paremos para pensar. Arão era maior que Moisés, no sentido de que ele era o mais velho, que era alguém que estava no meio do povo, alguém mais sábio, mais tudo. Moisés reconhecia Arão como maior do que ele, ao ponto dele falar, Senhor, essa missão não é para mim, a missão é a cara do meu irmão Arão, ele é o cara preparado para isso. E Deus fala, não, Moisés, é você que vai. Moisés chega para Arão e Arão ele tem a humildade de reconhecer que se Deus falou com Moisés, seria Moisés, e ele tem a gevurá de tomar uma atitude porque Arão tinha a vida dele. Arão estava bem na vida dele. Arão não estava, entre aspas, alguém desprestigiado, algo assim. Arão já era conhecido da comunidade de Israel, já era querido, já era uma autoridade. Arão não era um qualquer. E Arão abriu mão daquela vida que ele tinha para viver uma vida de acordo com aquilo que Deus falou com Moisés. Ele deixou a posição que ele estava para ir para uma posição menor do irmão dele, que era menor do que ele, porque ele acreditava na causa e acreditava que o Eterno estava naquilo. Se você não tem gevurá, humildade hoje, e gevurá para tomar posicionamentos, às vezes você, entre aspas, descer um degrau, você não é capaz de lá na frente ser reconhecido por Deus. E Arão cumpriu a jornada dele, ajudou Moisés, abriu o Mar Vermelho, chegou no Monte Sinai, etc. Tudo a gente já conhece a história. Veio a Torá e chegou o momento do tabernáculo, Moisés constrói, como a gente já falou, e nada aconteceu. E Deus reconhece Arão e fala assim, olha, Moisés, quem vai amanhã levantar o tabernáculo, oferecer o sacrifício, vai ser teu irmão Arão. E Arão foi ungido grande sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote, e de repente Arão mudou de vida. Ah, mas o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver o seguinte, meus queridos, precisamos entender que sem a gevurá, trabalhando junto com a nossa humildade, a gente não consegue o verdadeiro reconhecimento. Para pensar, quem colocou Arão na posição de sumo sacerdote foi o próprio Eterno. Arão era alguém querido? Era. Ah, ele não era reconhecido? Ele era reconhecido, sim. Diz que quando Arão faleceu, mais tarde Arão falece, toda a comunidade de Israel chorou e pranteou por dias e dias por causa de Arão. A Torá não fala isso em relação a Moisés. A Torá não fala isso em relação a Miriam, irmã de Moisés e irmã de Arão, grande Miriam. Mas em relação a Arão, a Torá faz questão de falar que todo mundo chorou e pranteou por causa do falecimento de Arão, mostrando que Arão era alguém muito querido pela comunidade de Israel. Então imagina que alguém que naquele período inteiro era muito querido, estava trabalhando ao lado de Moisés, fazendo de tudo, fazendo o seu melhor sempre. Ele tinha um reconhecimento pessoal da comunidade, mas ele não tinha um reconhecimento específico em termos de posição. Ele era menor que Moisés. Quem era Arão? Um cara querido, irmão de Moisés. E de repente, quando ele se torna um sumo sacerdote, quando ele faz os sacrifícios no tabernáculo e pela primeira vez a glória de Deus se manifesta para nunca mais deixar de se manifestar, Arão deixou de ser o irmão de Moisés. Quem é Arão? Arão é o sumo sacerdote.
Meus queridos, como que a gente pode trazer isso para as nossas vidas? Precisamos entender o seguinte: hoje tem a ver com humildade. Humildade é, primeiramente, reconhecer o que Deus está falando com você. Se Deus te colocou num lugar, se Deus te levou para, vamos supor, para uma empresa, para um novo empreendimento, alguma coisa assim, e colocou alguém acima de você, o teu papel é ajudar essa pessoa que está acima de você. Ponto. Você trabalha para essa pessoa como quem trabalha para o próprio Eterno. Por quê? Porque foi o Eterno que te colocou. Então você faz o teu melhor, você usa todos os teus talentos, você faz o que tem que ser feito. E às vezes acontece você se tornar uma pessoa muito querida pelo teu superior, pelas pessoas nas quais você se relaciona. Todo mundo gosta muito de você. Olha, que essa pessoa é maravilhosa. Se não fosse ele, nada teria acontecido. Todo mundo te reconhece. Mas aquele reconhecimento, às vezes, não é transformado em algo efetivo no sentido financeiro, no sentido de posicionamento. Às vezes você é pessoa extremamente importante e querida, mas tem muito mais gente ao teu redor ganhando mais do que você, uma posição maior do que a sua, de liderança, e de repente isso pode causar em nós uma frustração de que, puxa, eu faço, gosto daqui, as pessoas gostam de mim, mas nunca sou promovido, nunca acontece, etc. Onde está o meu verdadeiro reconhecimento factual? Por que eu não estou ganhando mais? Por que eu não sou promovido? Por que eu não tenho uma posição? E às vezes o teu chefe quer te honrar, mas ele não tem esse poder. Tem alguém superior a ele que nem sabe que você existe e a vaga não acontece, não é para você. Eu mesmo, por exemplo, quem me conhece sabe que eu trabalho no ambiente político, eu sei que na política não é o que você faz, é se o político te colocou ou não. E às vezes eu tenho uma pessoa lá com mínima competência, mínima capacidade e até o superior, ganhando mais que você, tendo um posicionamento maior que o teu. Eu vou deixar de fazer o meu melhor por causa disso? Não, o meu melhor eu faço porque o Eterno me colocou para fazer. Esse tem que ser o nosso posicionamento. Só que de repente, quem vai te honrar é o Eterno. E quando o Eterno te honra, ele te tira da posição na qual você está agora e te coloca numa posição em um outro lugar. Arão mudou de vida. Arão tinha sua casa, seus pertences, suas coisas, sua rotina e de repente ele é um sacerdote. É outra vida, é outra rotina, é outro posicionamento, é outra região, são com outras pessoas que ele vai ter que se relacionar, é outra roupa que ele vai ter que vestir. Arão deixa de ser aquele Arão e vai para uma outra posição num outro lugar. Então, meus queridos, às vezes tudo que você está plantando hoje, se você não entender o caminho da humildade, a humildade é igual Yosef, que estava na cadeia servindo a quem? A Deus. Servindo o Eterno. Se você não entender que nós precisamos, às vezes, ser igual a Arão, estarmos debaixo de uma autoridade, fazendo o nosso melhor, sem esperar o reconhecimento, mas com humildade, ter a gevurá necessária de se levantar todos os dias com força e fazer o que tem que ser feito, porque é a vontade do Eterno, a gente não vai receber o verdadeiro reconhecimento. E provavelmente o verdadeiro reconhecimento vai vir da parte do Eterno. Não foi Moisés que colocou Arão como sumo sacerdote. Foi Deus. Foi Deus. Não foi Moisés que disse para Arão montar o tabernáculo. Foi Deus. Não foi o povo. Foi Deus. Não foram as pessoas que amavam Arão. Foi Deus. Então, de repente, Deus vai pegar você, colocar numa outra posição, num outro lugar. Num outro lugar para você colher tudo que você plantou no lugar onde você está hoje. Você planta aqui. Ah, eu tenho que colher aqui, é aqui que eu vou. Não. Quem disse que é onde você está? Quem diz que a tua colheita está no Egito, onde você acha que é? Quem diz que a tua colheita não está em outra terra? Quem diz que o Eterno vai te levar para outro lugar para você colher lá o que você está plantando hoje aqui? Mas se você não tiver disciplina, isso é gevurá, não tiver humildade, isso é ode, para fazer o que tem que ser feito hoje, onde você está, você pode não alcançar o reconhecimento, a ode que o Eterno tem para você, mas que de repente é em outro lugar, são com outras pessoas, com outros posicionamentos. Então, meus queridos, se você não contou ainda o Homer, vou colocar aqui, acabei colocando para a gente hoje o desenho da Sefirote, deixa eu trocar aqui. Olha lá, estamos em Gevurá, vermelhinha, poder,
determinação, força para fazer o que tem que ser feito, separar. Principalmente isso. Ah, mas eu plantei tanto aqui, agora pintou uma oportunidade. Gevurah, meus queridos. Gevurah é isso, é te tirar de um lugar e colocar do outro. É você se posicionar, ótimo, amo aqui, amo as pessoas, amo tudo que eu tenho, mas o Eterno abriu uma porta em outro lugar. Se o Eterno está apontando para lá, é para lá que eu vou. Ah, vão ficar tristes pessoas. Acontece. Vão sentir minha falta. Acontece. Ah, mas se você sair, como que vai ficar? Acontece. Acontece, Gevurah é isso. É saber que o Eterno às vezes quer que eu seja reconhecido em outro lugar e tá tudo certo. Baruch Hashem. Então, se você ainda não contou o Homer, coloca o texto aqui para você. São 30 dias do Homer, que perfazem 4 semanas e 2 dias do Homer. E nós vamos refinar hoje o defeito que a gente causou na Sefirah Gevurah Sheb hoje. Que a gente tem a força do Eterno para fazer o que tem que ser feito todos os dias, sabendo que no momento certo o Eterno vai nos dar a nossa colheita. Pode ser onde você está, pode ser em outro lugar. Quem decide isso? O Eterno. Qual é o nosso posicionamento? Obedecer, o Eterno está disposto. E quando chegar a oportunidade, Gevurah. Faça o que tem que ser feito, vá para onde Deus te mandar. Não tenha medo de mudar de vida, não tenha medo de mudar de região, de posicionamento, de ambiente, não tenha medo. Gevurah Sheb Hod é isso.